Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Uma coisa importante. Muita gente tem perguntado onde estão as referências das músicas, dos livros. E para quem não sabe, a gente lançou um aplicativo que chama Neblina, que está disponível na Apple Store e na Google Store. E lá, se você entrar e baixar, você tem acesso aos episódios todos em primeira mão. E dentro de cada episódio a gente tem uma lista das referências da música. E também lá dentro, na parte de conteúdos, tem um acesso direto à playlist dos Elefantes, onde estão todas as nossas músicas. Além de várias outras coisas muito legais também. E aí, silêncio? Vocês leram esse livro? Do Eduardo Louis? Eu acho que esse livro conversa muito com esta celeuma, com tudo que a gente está vivendo, com todas as questões. Eu estou muito impactado, até trouxe ele fisicamente aqui. Ele é um livro desse cara, do Eduardo Louis, que veio ano passado aqui para Flip e fez bastante sucesso, foi entrevistado no Roda Viva. E eu não tinha lido nada dele, e esse livro é o livro que ele conta da vida dele, de um garoto pobre do norte da França que não tinha acesso a nada, e do quanto ele usa a transformação e a mudança dele como uma forma de mudar a realidade dele. Então ele entende que para ele sair do lugar, ele precisa adquirir novos gostos, uma nova cultura, novos trejeitos, novas roupas. E ele conta, é uma história real, é a história dele, como ele arquitetou essa mudança de vida e o quanto ele foi mudando para pertencer. Uhum. Só que é um livro brutal, tem cenas brutais, bem pesadas, mas ele conta, e o mais interessante é que ele traz a ideia, a gente fala muito de transformação e mudança aqui, mas ele traz essa mudança do lugar intelectual, do lugar do tipo, eu me coloco, eu vou mudar para pertencer. E ele detalha as questões mais miseráveis, cominhas, desculpa. Cominhas foi bom. Cominhas foi bom. Comezinhas miseráveis do que é esse processo de transformação, que eu acho que todos nós já passamos na vida, sabe? De algum jeito ou de outro, para pertencer de alguma forma, sabe? Então ele conta dele imitando um filósofo, dele falando dos livros, tudo para pertencer a uma parte da burguesia. E é muito interessante, porque no fim, eu ainda não terminei, estou perto do fim, claramente é um processo de mudança totalmente intelectual, é zero, né? Ele não toca absolutamente na ideia da transformação espiritual, que eu acho que é muito legal, porque é um baita contraponto de tudo que a gente fala aqui. Ao mesmo tempo, vai ficando claro, eu acho que na primeira cena do livro, que todo esse caminho que ele fez de transformação, claramente, né, o inferno é portátil, e a gente sabe que o quanto essa transformação toda, se ela só tiver no intelecto, você só vai trocando de rodinha de hamster, né? Você só vai ficando com uma mais sofisticada, numa gaiola mais sofisticada. Só que o que eu acho mais interessante que ele traz é um aspecto muito real que eu acho que qualquer pessoa que quis evoluir na vida já passou. Ele vai falando do adquirir da linguagem, do adquirir de pegar cada detalhe. Do jeito de pedir o café no bar, porque ele era um cara que vinha de uma cidadezinha de fora, então ele percebe como é que os intelectuais de Paris fazem. Ele conta de um lugar muito real, coisas que eu acho que todos nós já... Que na verdade é muito autobiográfico, porque de fato ele se torna o cara que ele quer se tornar. Ele está fazendo a narrativa de como é que ele vira aquela pessoa que é a pessoa que ele é, que vem na Flip, que dá as entrevistas. Ele contou que ele criou essa versão dele mesmo. E dá um bug na cabeça, porque esse é o tema que eu queria trazer aqui, que é tudo sobre pertencimento. É tudo sobre pertencimento, e no fim ele vai pertencendo
e ele vai deixando as pessoas, porque ele vai mudando. Então, é um pertencimento e uma vontade de evolução muito grande, que é um desespero por evoluir, que ele caracteriza muito bem, e que ele vai mudando. E no fim, você vai acompanhando esse desespero dele, ele vai tendo conquistas incríveis na vida dele, mas é quase você vai ficando com dor de estômago, porque no fim, ele não vai encontrando essa paz, porque busca do pertencimento... Isso. Porque, na verdade, é uma adaptação ao mundo apenas, é uma coisa dele... ele ser uma massa completamente maleável para adaptar ao mundo. E tem uma coisa, Snow, que eu acho que é fundamental trazer nesse contexto. O quanto essa história, essa temática, do jeito que você descreveu tão bem, é absolutamente europeia. Ela, até na literatura, ela tem uma tradição. Se você pega, sei lá, o Stendhal, século XVIII, já tem o protagonista que é isso. Depois, me ocorre muito, esse é muito igual ao que você tem com Felix Krull, que é o último livro grande, se não me engano, do Thomas Mann, que era um cara que também queria entrar para a alta classe, e ele tem uma chance de começar a frequentar a alta classe, eu acho que na Áustria, e ele tem que se disfarçar, porque ele é um ninguém, ele não faz nada, ele não sabe nada, e como ele consegue ter sucesso simplesmente pelo poder de imitação dele. E ele vai imitando nos mínimos detalhes. Tem uma cena que eu nunca esqueci, eu li esse livro no fim da adolescência, tem uma cena que vamos jogar uma partida de tênis, de duplas, né? E ele nunca tinha pego numa raquete na vida. E era assim, para o personagem dele, é claro que ele tinha que entrar na quadra e jogar o jogo de duplas. E o fato é que ele entra lá, e claro que ele acerta quase nada, mas ele faz os movimentos de um jeito tal que ele fica dizendo, nossa, não sei o que está acontecendo comigo hoje. Então, mas isso é muito europeu e muito pouco Américas, num sentido amplo. Porque a nossa história aqui não tem essa... Porque nós não temos... Comparativamente, nós temos muito mais mobilidade social nas Américas. Quando você chega na Europa, é tudo muito estratificado. Então, há séculos... É assim, porque a pirâmide ela é mais achatada, mas ao mesmo tempo... É que eu acho que na Europa, eu nem sei se isso é verdade ou não, mas eu me arrisco a dizer que na Europa os códigos simbólicos são ainda muito mais importantes até do que o resto. Então, se eu comparo, por exemplo, nos Estados Unidos, depois que se você dá um jeito de faz o teu business, aí você vende a tua startup por centenas de milhões de dólares, you've made it, entendeu? Você chegou lá. Agora, na Inglaterra, de forma alguma, porque se você não tem o sotaque do inglês da alta classe que estudou na escola certa, você sempre vai ser só um caipira que ganhou dinheiro. Exato. E eles não vão te aceitar no clube só porque você tem dinheiro, entendeu? Então, a mobilidade social, num jeito sutil, na Europa não existe. Sim. Entende? Você pode se dar um pouco melhor, um pouco pior, mas é que são quase castas. E isso é uma coisa secular. E por isso, na literatura europeia, acontecem histórias desse tipo de tempos em tempos. Nos Estados Unidos não funcionaria assim. Né? Porque nos Estados Unidos você tem sempre aquela grande narrativa dos heróis, dos que eles chamam de From Rags to Riches, que assim, você começa pobre, humilde, mas aí você chega ao teu esplendor. E essa narrativa na América do self-made man, que dá um jeito de chegar lá, é uma narrativa completa, enquanto que na Europa é uma grande ironia, porque você só pode ficar no esforço tragicômico de tentar imitar, porque você nunca vai realmente se tornar aquilo que você gostaria de ser. Então, é por isso que tem um ceticismo fundamental, inclusive nos europeus, com essa ideia de você encontrar a sua verdadeira identidade. Assim, você dificilmente encontra um europeu que se empolga com esse chamado. Esse é um chamado de americano, né? Sul-americano também. Exato. E o que eu tô achando o que eu acho interessante é que ele escancara muito o uso da cultura e da arte como esse símbolo de status também, né? E no fim, como você dominar essa linguagem, né? No fim, essa questão do pertencimento e dessa questão é como é que você vai dominando uma linguagem, seja ela cultural, artística ou para este pertencimento.
E isso, para mim, tem sido uma reflexão incrível, porque eu me conectei muito em diversos momentos da minha vida, nos momentos que eu quis evoluir, o quanto eu não imitei comportamentos, o quanto eu não me entreguei a perceber certas questões, o quanto isso não... E eu falei, acho que isso fala com todo mundo na vida que de um jeito ou de outro quis evoluir, né? E que veio de um lugar de desconhecimento ou de uma certa ignorância e quis pertencer a algum outro lugar de alguma forma idealizada, né? Você sabe, indo para uma outra dimensão dessa mesma coisa que você disse, eu tenho a impressão que o que está por trás disso é que esse anseio de pertencimento, no fundo, ele tem dimensões maiores. É como se a vida fosse uma grande estrada que você vai percorrendo e que cada vez mais, à medida que o tempo vai passando, você vai achando que você está indo por lugares muito estranhos e inesperados, muito diferentes daquilo que era o sabor do conhecido, de onde você estava quando você entendeu o mundo pela primeira vez. Mas tem um anseio dentro de todos nós que, no fim dessa estrada, a gente chega em casa. Então, esse pertencimento é quase que aquele poema do T.S. Eliot, sabe? O fim de toda a nossa exploração é chegar onde a gente começou e ver o lugar pela primeira vez. Então, tem uma busca, esse pertencimento é como se fosse assim, eu quero ter uma casa. E o irônico é que quanto mais você busca esse pertencimento, mais você percebe que esse sentimento de estar em casa, de ter voltado para casa, você não vai conseguir desse jeito. Sim. Entende? Então, isso é interessante, porque é como se você fosse um peregrino mesmo na tua própria vida, um peregrino do teu destino, e você queria poder dizer assim, cheguei, não importa se é em Santiago, não importa se é em Meca, não importa, mas cheguei em casa. É uma coisa meio tipo o alquimista do Paulo Coelho, sabe? Fui para o mundo todo, mas eu voltei, então eu descobri que o segredo estava naquele lugar de onde, na verdade, eu nunca precisava ter saído. E isso é um anseio que todos nós temos. Mas, na verdade, quanto mais a gente anda e vive, mais isso vira só uma metáfora. Então, esse pertencimento é quase que alguma coisa que a gente precisa mais sonhar do que encontrar, pelo menos é o que eu acho. Para mim, o mais interessante de tudo também é esse contraponto da transformação intelectual, aqui para o 3D, para que a vida funcione, desse pertencimento e dessa evolução, versus a transformação que a gente fala tanto, que é essa transformação do interno, de você se entender. E eu não sei se uma vem sem a outra, né? Eu não sei se a transformação do interno não pressupõe que você tenha que ter tentado também uma transformação do seu externo antes, sabe? Claro, eu entendo o que você quer falar. O que eu percebo disso é só que quando você faz esse exercício da transformação do externo, esse exercício é fundamental para você realmente absorver a experiência de que você pode ser algo diferente do que você sempre foi. Então, tem uma parte disso que tem muito valor, pelo menos para mim, que é assim, você vê quanto que você é adaptável. E isso é uma coisa que vai desde a biologia até a memória. Você pode construir novas memórias, você pode construir um novo passado, você pode mudar as suas conexões neurais, você pode se tornar com o tempo uma pessoa efetivamente muito diferente daquela que você era. E você pode fazer isso se esforçando para isso. Você ter essa experiência muda muito, até quando você se volta para dentro de você mesmo. Agora, o que é dentro e o que é fora? É o nosso amigo Go, que está aí meditativamente nos escutando, ele fala muito disso, né? Que o quanto que esse fora, na verdade, do que vocês estão falando, cara pálida. Estou assistindo uma belíssima partida de tênis aqui, estou numa posição de árbitro, inclusive, aqui no meio da mesa, um pouco tonto de ficar tentando acompanhar a bola de um lado para o outro, mas eu achei que valeu a pena ter parado para escutar. Você falou um negócio, me fez pensar aqui da questão, o nascimento dos Estados Unidos
ele veio a partir justamente dessa vontade de sair dessa aristocracia europeia, além da procura de oportunidades financeiras e tal, de você conseguir construir uma nova identidade também, né? Tem até 2 seriados que estão ali, que são todos da mesma franquia, que é o 1883 e o 1923, né? Os 2 são do Taylor Sheridan, e que é o autor de Yellowstone. Não sei se já chegaram a assistir algum dos 2. Vale a pena por 2 coisas. Primeiro, para entender como a nossa vida é confortável. Sim. E que realmente tentar imaginar você desbravar um lugar novo com o que a gente imagina que sejam desafios complexos, mas a gente não tem a mínima ideia de pequenas travessias podem ter uma quantidade de ameaças e intempéries que a gente não consegue prever. Mas do que você falou, Bi, e do que você falou, Snow, do pertencimento, eu acho que tem esse caminho que hoje é muito difícil a gente conseguir encontrar uma forma onde a gente possa se reinventar e se desconectar de uma versão nossa antiga perante os outros, né, por essa questão de pertencer, e que antes, realmente até um século atrás, era possível você realmente mudar de continente, criar uma identidade nova, criar um nome novo, inclusive, né? Nesse seriado, o 1923, tem até um momento bem interessante da chegada de uma aristocrata britânica no Ellis Island, né, de Nova York, onde fazia a triagem dos imigrantes. E tinha uma coisa interessante, se você viajasse de primeira classe no navio, você entrava diretamente, sem precisar dos seus documentos, né, porque você, teoricamente, já teria feito toda essa passagem nos consulados do seu país de origem. E o resto do pessoal tinha que passar pela Ellis Island mesmo, e todas as mulheres que estivessem grávidas, eles mandavam de volta. Porque existia uma ideia de que os Estados Unidos não poderia ter tempo para alimentar outra boca. Todo mundo que chegasse tinha que contribuir para a formação de um Estado novo. Uau! Mas isso tudo para dizer que talvez hoje a ideia da gente poder criar uma identidade nova, e você falou, Bill, uma coisa interessante de você primeiro mudar o externo, até para você saber, né, criar um caminho neural interno de que é possível ser diferente, né? Essa mudança do externo, a gente já sabe hoje que o ambiente onde você está inserido faz esse papel. Talvez seja um dos elementos que mais te impede a transformação ou acelera a transformação, né? Então, você fazer uma mudança onde o externo é diferente, de um lado pode parecer que você está enxugando gelo, mas de outro, você pode estar iniciando uma grande transformação interna também, né? Então, disso tudo fica para mim, como é que é hoje, como é que eu consigo construir um caminho de me reinventar e criar uma nova identidade e fazer uma transformação que seja verdadeiramente espiritual, onde eu use talvez um pedaço dessas coisas que estão disponíveis hoje, como você citou aí, Snow, não pelo pertencimento, mas porque realmente eu quero ter uma transformação interna profunda. E como eu não tenho mais essa possibilidade de fazer isso através de um deslocamento físico, de criar uma nova pessoa, eu tenho que fazer aqui mesmo, né? Isso. Mas você trouxe um aspecto aí que eu acho que dá oportunidade de a gente colocar uma realidade que às vezes a gente esquece, que é tudo sobre relações. Quando a gente fala desse externo, na verdade esse externo nada mais não é você se adaptar àquela montanha, mas é você se adaptar às pessoas com quem você está, né? E o quanto que você muda quando você troca as suas companhias, é aquela coisa mais básica do mundo. Então, o quanto, em última instância, nós somos seres sociais e o quanto que essas relações, quando elas são significativas, elas constroem aquilo que a gente chama de identidade. Até porque na psicologia, e isso é fascinante, quando você sai da primeira camada de profundidade, você desce mais um pouco, você descobre que tudo que tem lá dentro são relações imaginárias. Então você está se relacionando com figuras. E quando eu digo figuras, inclui a memória acumulada que você tem do teu pai. Não é a relação que está acontecendo
hoje, em tempo real, com teu pai? Porque ela continua existindo mesmo que teu pai já tenha morrido. Mas você tem ali aquela figura e você se relaciona com ela, se relaciona com todas as pessoas importantes. As memórias que você acumulou são memórias de relações que te dão essa suposta identidade. Então, no fundo, a gente está falando aqui só da diferença das relações que envolvem, em tempo real, pessoas que estão ali ou as pessoas imaginárias só. E isso chega num ponto tal que eu estava pensando nisso outro dia. Hoje em dia, eu acho que eu confio mais na minha cabeça quando eu estou pensando com vocês do que quando eu penso sozinho. Porque eu acho que eu confio mais no feedback de vocês como interlocutores do que nos meus interlocutores internos, né? Isso pode ser uma fase, pode ser que outros interlocutores internos se apresentem, mas é interessante pensar nisso, né? Não é à toa que as pessoas que ficam vivendo muito sozinhas ficam meio loucas, porque elas começam a falar sempre com aquelas mesmas figuras internas, e elas estão ali e elas literalmente vão falando, até que os loucos são aqueles que falam com as figuras internas. Exato. No meio da rua, né? Então, é tudo relação. Sim. Né? E você pode, trocando as relações e entendendo isso e cultivando relações que te estimulam numa outra direção, é isso que você vai mudando, né? Mas você trouxe uma coisa que eu acho interessante e que, principalmente nesse livro, fica muito palpável. E que também acho que é um outro aspecto interessante dessa história do que a gente chama de evolução e expansão. O quanto você tem que deixar relações para trás para que você consiga evoluir e expandir, né? O quanto é difícil você deixar para trás amizades, amores, familiares que não mudaram e que te prendem e te aprisionam no seu passado. E quando você convida essas pessoas de um jeito verbal, agudo ou não, né, para evoluir com você, elas não vêm, o quanto você também precisa deixá-las. E isso, para mim, é um dos aspectos mais duros e profundos dessa ideia de quem quer, de fato, evoluir. E a verdade é que, será que a gente precisa, né? Porque evoluir, será que a gente... será que essa é uma condição realmente sine qua non para que a gente deixar... o passado para trás para que a gente consiga expandir? Eu não tenho certeza sobre isso, mas da minha experiência pessoal, sim. Você falou um negócio, eu fiquei pensando aqui nas regras mais simples de superação de adição, porque você falou, vou deixar relações para trás para poder mover para frente. E eu não acho que isso é um movimento permanente. Eu acho que isso é necessário, da mesma forma que se você realmente parar de beber, é recomendável que as suas primeiras reuniões não sejam num bar. Sim. Né? E eu acho que se você ainda está com vamos dizer, a pele um pouco fina dessa mudança e você realmente está investindo nesse processo porque você já entende que é a tua nova fase, eu acho que é até importante que você não esteja exposto ainda a esse jogo que é tão profundo das relações anteriores, que não é que elas são gatilhos sempre da pior versão sua, mas elas são gatilhos disponíveis, talvez de uma versão sua que não está tão preparada ainda para lidar com aquele jogo, que é o jogo das pessoas com quem você tem convivência em relação a mais tempo. Então, eu acho que tem um processo aí que é saudável até de distanciamento, que não é que você está isolando ninguém, deixando ninguém para trás. É só você se preparando para essa pele nova ficar um pouco mais grossa, para você poder voltar no mesmo ambiente, sem precisar a validação dessas pessoas em relação à tua mudança. Para mim tem dois aspectos aí em relação a isso mesmo. O primeiro aspecto é o quanto que o que você está dizendo, e você também, foi o segredo do cristianismo. Eu tenho a impressão até que eu já falei sobre isso aqui, daquela história de que o apóstolo Paulo foi aquele que inventou a noção de que se você acredita na ressurreição, então você é um cristão e isso te dá uma nova identidade. Lembra disso? Eu acho que você falou em algum outro podcast. Não foi aqui. Uma vez que essas presenças estão tipo ficando... Ou pode ser uma daquelas coisas que o Snow em algum momento achou que não valia a pena. E cortou. Eu não lembro. Mas então, um jogo rápido aqui, eu vou cortar a história porque ela é tão boa que ela merecia um caminho mais longo. Mas assim,
Paulo era Saulo. E Saulo era uma figura muito peculiar na época. Por quê? Porque ele tinha dupla nacionalidade, era judeu e romano. Ele era um judeu que tinha sido adotado por um nobre romano e criado como um romano. Então, isso era muito peculiar na Antiguidade, porque na Antiguidade, onde você nascia, como você nascia, definia a tua identidade para sempre, o teu destino, com quem que você ia conviver e assim por diante. Mas Saulo era um cara que conseguia jogar nas duas pontas. E o resultado disso é que, a certa altura, ele é convocado para ser uma espécie de agente secreto para entender o que essa seita desses caras que se chamam cristãos estavam fazendo. Porque eles estavam ali começando a fazer várias reuniões e estavam criando umas certas confusões. Então, ele, por ser judeu, ele podia entrar ali e ter acesso e acompanhar os movimentos dos cristãos. E, na verdade, o que ele fazia? Ele denunciava quando os cristãos estavam indo para cá, indo para lá, e tinha uma coisa de desbaratar grupos e tudo mais. Ele estava trabalhando ali como um espião mesmo. E aí, quando ele estava indo para Damasco, tem a famosa história, que eu nem sou nenhum expert nisso, mas basicamente ele está no caminho de Damasco, muito sol, não sei mais o quê, e ele começa a pensar, mas esses caras são muito malucos de acreditar na ressurreição. Muito malucos. Mas aí imaginem, aquele calor, o deserto e tudo mais, ele começa a ter uma alteração da consciência e ele escuta a voz na cabeça dele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, nossa, Deus falou comigo. Né? Eu adoro essas coisas, eu sou um colecionador desses eventos, porque são eventos que podem acontecer em alguma medida com qualquer um, mas com alguns indivíduos excepcionais isso muda a história, como aconteceu depois com Maomé. Então, esses caras que começam a escutar vozes num determinado contexto que mudam tudo. Bom, para encurtar a história, o Saulo chega à seguinte conclusão. Realmente, se aconteceu aquele milagre de um indivíduo ter sobrevivido à morte, é uma coisa completamente impossível. Mas e se aconteceu? Porque se ele é filho de Deus mesmo, podia ser que acontecesse com ele. E se eu testemunhasse isso, eu ia falar que isso aconteceu e ninguém ia acreditar em mim. Então é claro que essa é a pegadinha. Você conseguir acreditar sem ter visto é a senha. Então, quem consegue acreditar na ressurreição sem ter presenciado a ressurreição é um seguidor. E depois que ele teve essa história, quando ele chegou em Damasco, ele já tinha se convertido. Tá? E por que essa história, além de parecer uma coisa de detetive, ela é tão especial? Porque ele introduziu essa noção de que se você acredita, isso te dá uma nova identidade. Se eu acredito e você acredita, nós somos irmãos. Isso é uma invenção, porque antes disso você tinha a religião que era a religião do teu povo, da tua tribo, e era uma coisa que você tinha de nascença. Simplesmente então tinha. A ideia de que você se converte a uma outra religião e isso te dá uma nova identidade, foi por daí que surgiu o termo catolicismo, quer dizer universal. Então, há um ponto tal que tem o famoso incidente em Antioquia, que é quando ele dá uma bronca em Pedro. Porque Pedro, como um judeu clássico, ele queria fazer as refeições só com judeus. E Paulo vira e diz, não, nós não somos cristãos, então nós fazemos todas as refeições juntos. Judeus e não judeus. E aí isso muda a antiguidade inteira. Né? Então essa possibilidade de que você troca qualquer destino em função daquilo que você sente por dentro, era grande motor do cristianismo original, que fez com que aquilo se expandisse desse jeito. Então, você vê mesmo no passado, bem aparentemente remoto, essa possibilidade de que você muda a tua identidade a partir daquilo que você sente, daquilo que você escolhe, né? Tem um poder que leva você para outro lugar. E aí eu queria fazer só mais um último gancho. Eu sei que estou falando muito, mas eu queria falar só mais isso. Você estava falando do mudar para melhor. Eu acho que muitas vezes essa história do para melhor
é a grande pegadinha. Sim. Porque o melhor, na verdade, é quase que uma versão anterior tua, simplesmente com mais poder. A verdadeira mudança, quando você quer mudar, você tem que estar aberto para o desconhecido que está por trás da mudança. Mas ainda assim almejando que aquela roupa te sirva melhor do que a Claro, anterior. mas né? é quase que uma aposta cegas. O que eu Sim. quero dizer é que você tem a fé de que seja para melhor, mas o que você pode saber só, o que você pode ter certeza é que eu vou pagar o preço de me arriscar porque eu não quero mais ficar onde eu estou. Isso que você está descrevendo me remete agora ao momento específico de polarização que a gente está vivendo e tentando entender o quanto é uma cartinha de super trunfo eu poder fazer parte de alguma coisa maior e, portanto, tudo que eu não gosto a meu respeito fique no passado. Porque nós dois somos crentes no mesmo lugar. Seja politicamente, seja numa torcida de futebol, seja onde for. Eu pensei que nisso o Saulo ele inventou o catolicismo e o cristianismo e ele deu a senha também para todo e qualquer fanatismo e polarização, né? Boa. Discorra, Bi, sobre isso. Não, eu acho que você, com um poder de síntese que eu não tenho, você chegou e contou a história. A história me parece que é isso. E que junta com aquilo que a gente estava falando do pertencimento antes. Né? Esse pertencimento, que é um sonho, ele muitas vezes, quando você tem um sonho, um anseio, a maneira de você achar que você está chegando no sonho é com intensidade emocional. E essa intensidade emocional, muitas vezes, é bem mais calor do que luz. Então, você fica exacerbado, você fica inflamado, e aí você se identifica com o outro nessa inflamação, e você sente que é como se você estivesse em casa. E aí importa menos se isso é na arquibancada do jogo de futebol com a torcida do teu time na final do campeonato, ou se é um movimento político, ou é alguma coisa que é, infelizmente, até como diria o René Girard, um processo de cancelamento ou de linchamento de algum bode expiatório, porque tem isso também. Né? Você tem essa sensação de pertencer pelo simples fato de que todos nós aqui odiamos aquele diferente ali. E a gente vai lá e ataca aquele diferente, e quanto mais a gente ataca e tenta exterminá-lo, mais a gente se sente unido. E isso o inimigo do meu... O amigo do meu inimigo, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exatamente. E aí o René Girard é um pensador que dava aula em Stanford, e ele tinha essa grande teoria de que esse mecanismo do bode expiatório ele era estrutural da sociedade humana. Ou seja, que a sociedade humana ela é muito competitiva, ela está sempre indo atrás todo mundo da mesma coisa, porque nós somos justamente, né, primatas que se imitam, e então todo mundo quer mais ou menos as mesmas coisas, não dá para todo mundo ter as mesmas coisas, então isso desperta uma tensão que é no tempo insustentável, e o que a sociedade humana faz? Ela cria bodes expiatórios para descarregar essa tensão acumulada. Você sabe que eu ia até arriscar uma previsão aqui de movimentos sociais, mas acho que eu vou me segurar um pouco. De todo jeito, eu acho que tem a gente está vivendo agora uma situação interessante, acho que de tempos interessantes, né? Onde existe claramente a necessidade de se atribuir uma culpa a alguém. E eu estava vendo um debate interessantíssimo que na Europa esse movimento está indo todo ele acho que para a classe que se beneficiou mais nas últimas décadas, principalmente nas últimas 2 décadas, desse movimento expansionista de base monetária que concentrou muito a renda. E nos Estados Unidos as pedras estão indo para cima dos governos, porque o problema é que um governo que faz interfere muito na vida do cidadão, e que a ausência do governo seria a grande solução. Por isso que os movimentos hoje me parecem ser bem diferentes do que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Mas tem uma coisa em comum. A sensação que eu tenho é que a gente está realmente
do meio para o fim de um jogo de banco imobiliário, como a gente já falou aqui num outro momento. E isso tende a unir as pessoas, esse lugar de pertencimento que o Snow trouxe, de dizer o seguinte: nós todos somos excluídos. E essa massa de excluídos, eu acho que ela só tende a aumentar. Então eu tenho certeza que é absolutamente impossível, a menos que o próximo Sapiens sejam Techno-Sapiens, né? Onde as pessoas realmente tenham chips na cabeça e sejam controladas por minorias, é impossível que não tenha grandes movimentos sociais, grandes movimentos de pleito de espaço social e de trocas de governo, etc., de sistemas econômicos, porque esse lugar do pertencimento hoje é muito fácil de se acessar no momento que se você não é quem está no banco imobiliário, dono dos imóveis e das empresas, e está recebendo as tarifas, você é o que está pagando. Exato. É verdade. Só que a diferença percentual entre um e outro é praticamente 99,5 para meio. Né? E é por isso que a nossa religião contemporânea ela está fazendo essa mutação e essa aposta que é ainda como se fosse no jogo de gamão, a hora que você bota o dado no 64 ali, que é a história que você falou do Techno-Sapiens. Eu queria falar um pouquinho disso, porque se você pensa qual é a religião mesmo dominante do nosso tempo, ela vem vindo é o progresso material. O progresso material tem sido a religião da minha vida inteira, assim, no mundo, que é a única religião que une todos. Nós vamos ter mais prosperidade no futuro, mais prosperidade no futuro. E o que acontece, como o Gol está apontando muito bem, é que não está acontecendo isso, longe disso. E agora o que acontece? Eles pegaram a única parte da nossa civilização que realmente está evoluindo sem parar, que é a tecnologia, e está levando... É como se a religião coletiva estivesse passando por um funil e ficando exacerbada nesse ponto. Agora é a tecnologia que vai nos salvar. Então, a tecnologia, especialmente a high-tech, né, computacional, o AI, não sei mais o que, ela é o Messias. É ela que vai nos levar num arrebatamento para um mundo melhor, onde a gente não vai morrer, onde a gente não vai ter mais sofrimento, onde todos vão ficar iguais no paraíso. Por quê? Você ouviu essa linha chamada de Dark Enlightenment? Não. É isso que você está falando. Ah, nunca tinha ouvido falar, mas para mim está na cara. Está na cara que é isso que está acontecendo, porque as forças do inconsciente coletivo estão levando para isso. O que você descreveu, que é a realidade da nossa situação concreta, por N razões, que vêm das contradições do nosso modelo econômico até os limites ambientais e tudo mais, e o fato de que as populações estão envelhecendo, enfim, toda a nossa pretensão da nossa religião de que materialmente o futuro ia ser uma abundância infinita, agora depende de coisas que às vezes me levam a um constrangimento. Então, por exemplo, tem aquele Mo Godat, que eu gosto muito dele. Que é aquele... One Billion Happy. O cara... Criou um movimento de... Não, é aquele cara, do Google. Do Google. É do Google, esse mesmo. É um cara que fala de inteligência artificial muito bem, muito simpático, de origem indiana, mas ele usa uma metáfora que me deixa profundamente incomodado quando ele usa. Ele fala que por causa do que a gente vai conseguir com a inteligência artificial, vai chegar uma hora no futuro em que a gente vai ter um iPhone que cresce em árvore. Então, é literalmente a ideia de que você vai estar num jardim e ali vai ter a árvore do iPhone. Então, você pega um iPhone novo... Nossa, realmente tirando, é uma metáfora estranha. E é uma metáfora muito... Eu acho que ela é mais do que isso, ela é perversa. Com o arquétipo do paraíso. Eu acho que é paraíso, porque ela mexe com o arquétipo do Éden. paraíso. É o Éden, mas é o Éden Techno-Sapiens. Total. Mas eu acho que o business plan, né, dessa ideia dos... Porque esses caras hoje são os novos monarcas, né? E os tecnomonarcas, eu acho.
Mas eu acho que a ideia por trás é que você realmente fique tão exaurido no processo que você terceirize o pensamento para a máquina. E você realmente fala, eu realmente não consigo mais lidar com essa quantidade de ruídos que eu tenho, então eu quero terceirizar todas as minhas decisões para uma máquina. E a partir daí você realmente sucumbiu. E ao invés de você se insurgir, você passa o controle. Você vira o camponês mesmo. Você vira o camponês de novo. Então, eu acho que isso já está acontecendo. Já está acontecendo. E eu acho que essa questão que o Bi trouxe, que esse medo de virar o bode expiatório, talvez seja o grande motor para esse desejo de pertencer, né? Que a gente sabe que, de alguma forma, socialmente, esse nosso desespero por pertencer também vem pelo medo de ser ostracizado. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Salto duplo, mortal, carpado. carpado. Eu comecei, eu não sabia como ia terminar a palavra, mas eu... Caiu de pé. Então esse desespero por ser rejeitado é o que leva a pertencer, e o pertencimento agora eu terceirizo a minha ideia para uma máquina e eu me junto não ao campo do que eu amo, mas ao campo do que eu odeio junto, né? É a união pela sombra. Exato, é a união pela sombra, que cada vez está difícil, e o que leva a gente a essas situações, essas questões, inclusive essas questões que inflamaram a semana que a gente viveu, de toda essa questão de polarização, de ódio, de questões que vão polarizando raças, gênero, tudo mais que está acontecendo, né? Porque no fim... Mas o que essa semana teve de especial? Não, a questão da série, do adolescência, né? Mas aí eu acho que é mais a história do medo, quando você realmente tem a arte despertando aquele medo que está logo abaixo da superfície, e aí faz ele ficar totalmente acordado, né? É aquilo que eu estava comentando com vocês antes. Uma hora a gente fala sobre isso com calma, mas antes de mais nada tem um aspecto importante aí, que é quando você tem uma obra-prima artística, a obra-prima artística ela consegue mexer com a consciência coletiva. E é como se todo mundo se acendesse para algum componente da realidade que estava ali debaixo do nariz, mas ninguém estava dando o devido peso a isso, né? Então... essa foi a minha impressão. Você está falando do filme. Da adolescência. Snow não fez a lição de casa. Ele não sabe por quê? Porque foi um ato de revolta. De rebeldia. Ele se rebelou porque ele disse, eu quero abaixar minha energia e eu não quero participar. Então, disso. exato. Entendi. E sabe por quê? Eu Embora falei, a gente tenha eu quero suplicado gravar... E ele, como um Edouard Louis, ele está falando a respeito como se ele tivesse visto sem ter visto. Não, Ele mas eu diz mais estava... do que isso. Se isto é o que o Elefante está recomendando, este grupo eu não quero pertencer. E eu vou ser o bode expiatório? Não. Aliás, você sabe que eu vi um texto que eu não me lembrava dessa referência, que tem um filme de 2003 que discute mais ou menos a mesma temática, do Gus Van Sant, que se chama, sabe como? Elefante. Elephant, Muito bem. Não é? Mas, Bom, continue, eu fiz por um favor. auto de rebeldia. Eu falei, primeiro, porque eu li em todos os lugares, então e só se falou nisso, né? Você entrava em qualquer lugar, qualquer interação, você tinha que ficar falando desse assunto. Eu falei, como vai ser fazer essa gravação sem ter visto? Porque eu queria que vocês me contassem. Eu queria muito... Sério? Sério. Eu fiz essa escolha Tá. ao longo da semana. Mas então, ele é... Acho que ele é melhor para fazer isso do que eu. Eu não vou fazer sinopse para você. Não, então, eu quero mais sensações. Ah, tá. Isso... Mas... Tá. Eu acho que o aspecto... O Billy levantou uma parte interessante, que é o aspecto artístico do negócio, que realmente ele te traz para dentro de um... Não sei se você sabe como ele foi filmado, né? Sim, sabe? plano único. Plano único. Eu não me lembrava de ter assistido alguma coisa parecida. O Nolan. Com exceção... O Nolan, no 1917. Não, tem aquele filme que ganhou um Oscar de melhor filme estrangeiro que se passa inteiro num campo de concentração na Hungria, se não me engano. E tem o Que Bird, também. O Bird também. Tinha alguns planos. Não Do sei se Michael era- Keaton. Com o Michael Keaton, sim. Mas, enfim, a forma como ele é filmado te leva para dentro do processo e não tem um break mesmo, não tem como você se separar da energia do episódio. Mas é um ponto de vista único também, É. né? Quando você só tem uma câmera assim, né? Eu não sei se...
Sim, pode ser, mas eu acho que, no final das contas, traz-se um tema que é super pertinente e eu acho que o que mais me chama a atenção é como todo mundo imediatamente vai para as consequências, enfim. Ninguém realmente está passando muito tempo olhando se existe uma causa, se existem várias causas de algum movimento desse. E ele é novo, em primeiro lugar. Isso realmente está acontecendo mais do que acontecia no passado. E quais são as razões pelas quais isso acontece hoje? Eu acho que sim, né? Acho que talvez seja... E, claro, nós estamos em tempos interessantes e, portanto, os desafios são outros. Mas tem uma coisa que me... eu assisti uma outra entrevista não ligada a esse episódio, mas que deu uma luz interessante, até uma entrevista do Lex Friedman com eu vou lembrar o nome dele depois. Aquele cara... Que é um programador. Mas que viveu um bullying muito forte na escola quando era jovem. E ele fala uma coisa interessante. Ele falou, a diferença talvez desses tempos tem duas coisas. É a sensação que você tem de que este universo desse período da sua vida, ele vai durar pela sua vida toda. Ou seja, eu não vou conseguir sair desse ambiente que eu vivo e criar uma nova identidade em nenhum outro lugar, porque o que acontecer comigo aqui vai ser parte da minha identidade pelo resto da minha vida. Então dá uma sensação de perpetuidade do seu inferno. Eu acho isso uma novidade. Muito bom. Isso foi o que eu entendi do que ele falou. Tá? Mas é uma sensação boa. A outra coisa é a quantificação além da qualificação do seu estado naquele momento. O que quer dizer isso? Antigamente você tinha aquelas definições, né, de que esse cara é o popular, aquele não é, e o que não é, ele simplesmente não era, e o que era popular, vamos dizer assim. Ou era uma pessoa que se dava bem, ou tinha aprendido a jogar o jogo das relações ali naquele período que é tão volátil da vida humana. Agora você quantifica essas diferenças. Então esse aqui é o cara que tem 2.000 seguidores, esse aqui tem 2 seguidores. Então você sabe exatamente qual é teu ranking. Exatamente. Você tem uma pirâmide ali, você tem uma régua e uma métrica mostrando o tempo todo qual é o seu tamanho, até diante dos outros pares seus que não são populares. Então cria um ranking dentro do ranking. E isso talvez seja uma novidade da época. É como se fosse assim, você tem 13 anos e bem-vindo a Faria Lima. Exato. Mas deixa eu pegar esse gancho, porque eu tenho a impressão que... Bom, o desafio é falar alguma coisa que não seja o que todo mundo está falando, certo? Então, deixa eu tentar um pouquinho aqui. Primeiro, para mim, pelo menos, o aspecto distintivo da situação da adolescência é qual? É aquele momento em que, ao você sair do que seria um mundo que você tem a impressão que ele é feito, customizado para ser acolhedor para você e para te dar a sensação de pertencimento, você está diante da experiência de que existe um mundo com regras e códigos e que ele não está nem aí para você. Ele não foi feito de forma alguma levando você em conta. Então, é um momento da vida em que, pela primeira vez, você tem que se adaptar ou tentar se adaptar àquilo que você encontra ali fora e que é implacavelmente indiferente a você. Curioso, porque isso, eu acho que era o tema subreptício da nossa conversa hoje, desde que você trouxe Edouard Louis, porque é um tema muito de adolescência isso. Esse negócio de você escrever a tua história, de se tornar alguém, de você mudar a sua identidade para ter um pertencimento, é quase como se fosse assim, eu era um impopular e eu consegui ser o popular e consegui a namorada legal e tudo mais. Nós estamos nesse tema. E o que acontece? Antigamente, você tinha... Eu vou juntar com aquela outra conversa que eu estava tendo. Você tinha um mito coletivo que era sólido. Então, todo mundo tinha aquele mito coletivo que era um mundo que funcionava do jeito que funcionava, e o jogo todo era você conseguir se adaptar àquele mito coletivo. Hoje em dia, porém, o que está acontecendo? O mito coletivo não está funcionando. Ele está completamente fragmentário, em crise. Então, a pessoa entra na adolescência e ela já sabe que os adultos estão perdidos.
ela percebe, com um mínimo de sensibilidade, que assim, não tem um jogo montado, tem uma selva aí. E, ao mesmo tempo, e isso é muito interessante, o adolescente começa a ter acesso a todos os conteúdos do mundo de uma vez. Resultado, que eu acho que esse é o aspecto que faz essa adolescência ser diferente das adolescências que eu acompanhava antes. A adolescência, hoje em dia, é uma adolescência em que você descobre, de um dia para a noite, que o teu adolescente em casa não tem mais a mesma religião que você. Tá? Porque ele chega e avisa, agora eu não como mais o que a gente come, porque agora eu resolvi me converter à religião XYZ. Eu estudei tudo sobre isso na internet, nos vídeos do YouTube, no meu quarto, e agora eu sou dessa religião. Isso jamais aconteceria nas adolescências passadas. Então, o que você tinha era um adolescente que vivia uma situação, um dilema muito mais binário. Ou me adapto a essa religião coletiva, ou eu não me adapto. Ou me adapto ou não me adapto. Agora, é como se o jogo tivesse pulverizado. E o adolescente ele vai construir o mundo ao qual ele vai querer se adaptar, e esse mundo pode não ter nada a ver mais com o mundo que tem a família em volta ali. E eu tenho a impressão que isso é parte da angústia que todas as famílias estão sentindo em relação aos adolescentes que têm dentro de casa. Não sei se eu viajei demais. Não, eu acho que eu ia levar a sua viagem para um lugar ainda mais puxado aqui, que eu acho que tem um pouco do que eu acho que chama síndrome do Fundação. Lembra do Fundação do Isaac Asimov, né? E você lembra disso? Lembro. Você lembra que o principal linha dessa série, que virou até uma série da Apple, mas a série dos livros dele, né, que são... Acho que Fundação tem pelo menos uns 4 livros, né? Tem 5. 5, por aí. 5 livros. Mas, enfim, tem o cerne ali existe os algoritmos aqui mostram matematicamente que o império vai ruir dali a tantos anos. E o Império de Clones, né? Que era um império que o imperador era... Os imperadores eram clonados para que eles não fossem diferentes na sua maneira de gerir o império. E o império, os algoritmos mostram que o império dali a 1000 anos, se não me engano, é um tempo realmente, um futuro longínquo, 400 anos, alguma coisa assim, É longe. ele vai ruir. E as pessoas passam a imediatamente questionar os gestores desse império, exato. Porque se eles são clones e vai ruir daqui 400 anos, obviamente tem alguma coisa errada agora. Eu tenho a impressão que os nossos jovens vivem isso hoje. Eles vivem essa sensação de que eles enxergam alguma coisa que não faz sentido e que vai ruir lá na frente, e eles já estão culpando imediatamente o comando de todo mundo. E o comando pode começar numa estrutura familiar, numa estrutura de escola, em qualquer microcosmos. Eles viram a pandemia, eles viram o que aconteceu, né? E o resultado principal da pandemia é... O que se tira? Qual que é o seu takeaway dessa pandemia? Ninguém tem a mínima ideia do que fez e tudo que a gente fez não fazia sentido nenhum. Então, assim, nós não temos como terceirizar o comando para esses adultos que eles não têm a mínima ideia do que estão fazendo. Então, acho que tem um pouco dessa síndrome de fundação acontecendo entre os jovens. Eu acho que você trouxe mais para o chão aquilo que eu quis dizer com o fato de que não tem mais uma religião coletiva estabelecida, que o negócio se fragmentou. Era sobre isso que eu estava falando. Você não tem mais a narrativa com a qual você tem que lidar, que está pronta para você. Você sabe que não tem mais isso. Então, que se vai ter futuro ou não vai ter futuro, é alguma coisa que você constrói de novo a partir das suas relações. E isso faz com que você fique ainda 10 vezes mais frágil nas relações que você tem. Né? Tudo acaba sendo sobre que relações você tem. E, no fim, desculpem, voltar para o básico do básico, toda a diferença é você está fazendo vínculos que têm a ver com o medo e a proteção do medo, ou você está fazendo vínculos que são realmente amorosos? Para mim, no fim do dia, na vida humana, é isso que muda tudo. E esse amoroso não é para ser entendido num nível sentimental, é num nível mais sofisticado do que isso possa significar. O quanto que, dito de uma outra maneira, você está defensivo, ou o quanto que você está
vivendo e interagindo a partir de uma chave de esperança, inclusive chave na esperança de que o encontro vale a pena. Então, isso também é uma outra maneira de falar do amoroso. Então, vale a pena investir nessa relação, vale a pena investir nessa amizade, vale a pena investir nesse encontro e nesse convívio juntos. E isso é uma esperança. Você não tem como ter certeza de nada disso. Mas sem essa esperança, num lugar de completo ceticismo, você está completamente perdido. Eu queria só... Me lembrei de uma coisa que eu queria falar, Snow. Em algum momento no Neblina, tem alguma pessoa que fez um comentário que eu só vi tanto tempo depois que eu não quis nem responder, mas é um comentário que eu achei bastante pertinente, que valia algo a ser dito depois, que era... Ele disse que, para quem não acredita em certezas, ele achava que tinha muitas certezas numa conversa lá que a gente fez. Eu achei esse comentário profundamente arguto, mas eu queria falar sobre ele, pelo menos no limite da minha compreensão, o seguinte: tem uma diferença entre a certeza e a convicção como uma experiência subjetiva. Você não ter aposta é diferente. Assim, você pode não ter certeza de nada e ainda assim entender que você tem que fazer o seu lance e fazer a sua aposta. Você pode não ter certeza e ter esperança. Você não pode confundir o ceticismo em relação a todas as certezas com o ceticismo em relação a todos os movimentos. Porque isso leva para o não movimento. Aí você não joga mais. Entendeu? Então, o fato de você não ter nenhuma certeza absoluta não significa que você não deva viver a partir das esperanças que você constrói. Pelo menos é isso que eu acredito. Muito bom. Eu queria fazer uma meta-análise dessa conversa. Porque eu acho que tem uma parte de quem ficou de fora, e eu fiz esse exercício de ficar de fora. Eu não tenho filhos adolescentes, então eu imagino que eu sei, exatamente por ter muitas pessoas próximas, que esse é um tema recorrente e que já há um bom tempo é um tema difícil e que, né, de difícil, tantas coisas acontecendo aí semanalmente com as crianças e com os adolescentes, e eu fiquei muito na dúvida do que essa série trouxe de novo. É uma pergunta para vocês. E a minha meta-análise dessa pergunta vem um pouco de uma sensação que eu tenho, eu vou tentar pôr ela em palavras para vocês. E por que ela é uma meta-análise? Porque ela vem do fato de que eu sinto numa Netflix da vida uma intenção de trazer certos temas polêmicos com certos vieses, quase como se fosse um clickbait do pensamento coletivo. Então eu lembro daquele documentário do Game Changers, que eles falavam que não podia comer carne e enfim, e se era certo ou errado ou não, eu sei que tinha uma propaganda ali bem forte numa direção, como se fosse uma verdade absoluta. Como vários outros documentários do Netflix que são interessantes, são muito legais, são muito bons, mas eles têm uma pegada forte de alarmismo. E eu, olhando de fora, eu sei que não é isso, mas eu fico numa provocação se também não existe, nessa lógica que a gente vive, uma vontade de trazer um tema quente que vai atingir a todos e despertar esse alarme de um lugar preocupante e que é muito mais pelo medo do que por essa proposição amorosa do que é ser uma adolescência amorosa hoje em dia, por exemplo. Pois é, mas aí de novo, Snow, eu entendo a tua provocação, mas é uma reflexão mesmo porque você não assistiu. Sim. Porque, assim, não é um documentário. É uma obra de arte, aliás, você acaba numa das performances artísticas de ator, que é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Aliás, todos ali, né? Assim, não tem Oscar suficiente para dar Oscar para todos esses atores.
mas o último, que eu ainda por cima descobri, Bandidão, que esse é o tipo da coisa que me irrita, que ele foi coautor. Ele também escreveu. E diretor. Esse cara, assim, ele... Tem uns caras que são bons. Não. Este cara, você, assim, apareceu um novo gênio. Pelo menos no meu radar aí. E aí o seguinte, de novo, claro que ele quer provocar, ele quer incitar, ele quer fazer tudo isso. É o que todo artista quer fazer. O que eu quero dizer, assim, não é um sensacionalismo barato, porque, como toda história é genial, como toda arte que vale a pena, ele está contando uma história. Ele não está dizendo, é isso que acontece com todos os adolescentes, nada disso. Ele está contando a história de uma família e de um adolescente. E quando a coisa é feita nesse nível de qualidade, é num evento particular que você tem todo universal expresso. Então, todo mundo assiste aquilo e fica com os ecos, né? Porque quando você encontra uma história tão magistralmente contada, aquele evento aconteceu com você. Então, todo mundo sai da série com a sensação de que aconteceu com você. Que aquilo lá você faz parte da família de algum jeito. Porque é arte genial. Desde o plano sequência e tudo mais, pelas interpretações. Não, é um negócio incrível. Eu acho que o último capítulo, e é o que você estava... Acho que você estava se referindo àquele último diálogo entre o pai e a mãe, né? Sim, e a última cena também. E eu acho que quem é pais, né, pai, qualquer um, ou filho, ou pai... Qualquer um ali que queira se colocar. E eu acho que é talvez o momento mais metafísico da série. Isso, fala disso, por favor. E eu acho que é aquela grande questão, o que eu poderia ter feito diferente. E isso, cara, eu acho que talvez seja... Esse é o título da nossa conversa, né? E eu acho que ali me lembra um pouco aquela... Não sei se você se lembra daquela cena do Inception, onde ele pergunta qual é o parasita mais pernicioso que existe. É uma bactéria? É um vírus? É um verme intestinal? Não, é uma ideia. É uma ideia. E eu acho que tanto do ponto de vista do adolescente como dos pais, você percebe como uma ideia que é irrigada e nutrida, ela pode levar consequências terríveis, por um lado, e um processo de culpa absolutamente interminável de outro. E a ideia de que as coisas poderiam ter sido diferentes, para mim, é o cerne que eu saio. Tem ali talvez uma das montagens mais bem feitas, de que eles repassam praticamente toda uma vida, né? E eles vão começando quase que dando suporte para o outro, desmistificando a culpa que eles estão construindo individualmente. E depois tentando viver, conseguir achar uma vida depois com paz, né? Ali, para mim, é uma coisa que qualquer um pode se remeter, independente do que se identifique com a história, com a série. Aquilo, acho que é um momento que todo mundo vive todos os dias, em todos os encontros, em relação a tudo que aconteceu, né? E eu acho que tem ali uma ideia clara de que não. Pois é. Mas aí é o que eu acho que é. Não, mas aí eu digo assim, não é que as coisas não poderiam. Eu acho que elas não aconteceram diferentes porque. Mas aí é que está a história. É isso que você disse. A ideia que é uma pergunta, será que as coisas poderiam ter sido diferentes? É o que nos faz humanos. Essa é a meta-análise, né? Isso é a meta-análise. Isso é o que nos faz humanos. Você ter essa pergunta, esse questionamento, faz com que, de um lado, você entre nos teus infernos pessoais, nos teus labirintos de Minotauro do qual você não consegue sair. E, por outro lado, é também isso que nos leva para a imagem
que pode ser fantasiosa ou pode ser real, de que você pode fazer uma mudança para melhor, uma libertação, algum tipo de despertar, algum tipo de florescer. Se não existisse esse questionamento, será que as coisas não poderiam ser diferentes? Nós não estaríamos lá. E isso é, para mim, absolutamente arrepiante, central. Por quê? Porque talvez elas não possam, muitas vezes. Talvez elas não possam nunca, até. Às vezes, quando você fala do Curso em Milagres, eu fico com a sensação que o Curso em Milagres está dizendo não é para nada ser diferente. Mas mesmo se as coisas não forem diferentes, é a pergunta, é o exercício do se perguntar sobre será que as coisas poderiam ser diferentes que nos faz humanos e que nos faz sensíveis e que nos leva para fora dessa existência que é completamente a de uma bola de bilhar sendo arremessada de um lado para o outro e com um nível de consciência que, na verdade, poderia ser quase que nulo, porque você está ali apenas como uma coisa. Então, na medida em que você tem essa pergunta, que muitas vezes não é nem uma reflexão filosófica, é só um sentimento. E um sentimento que todo mundo tem quando investe em alguma coisa que tem valor. Mas eu acho que pouca gente faz o caminho que eles acabam fazendo no último episódio, que é... Obviamente, se eu não tenho como mudar o passado, é possível eu enxergar isso tudo de uma forma diferente. Uhum. E eu acho que isso também está disponível sempre, né? Porque, sim, claro, você sempre vai poder fazer essa pergunta. É claro que você poderia ter feito diferente. Não tem dúvida. Tudo você poderia ter feito diferente sempre. São várias opções, assim pensamos, né? Assim pensamos. Mas o fato é que esta possibilidade de você enxergar tudo que aconteceu e acontece com outra ótica, com outra lente, isso eu acho que está disponível sempre. Mudar o passado, não. Mas mudar a forma como você entende o que aconteceu com você, eu acho que isso sim. Uhum. Talvez seja a parte metafísica do negócio. Você sabe que me lembrei agora de uma referência, dessas minhas referências que vêm de um passado remoto, coisas que eu não lembro há décadas e, de repente, essas conversas me fazem lembrar. Né? Tem um livro sobre... É um catatal, como se diz. É um livro absolutamente grosso e denso de um filósofo chamado Theodor Adorno. E é sobre a moral. É um livro que eu achei impenetrável. Eu atravessei, porque, afinal de contas, fazia parte das peregrinações que eu tinha que ritualisticamente fazer naquela fase da minha vida, mas eu fiquei com uma frase do livro, que está bem lá nas páginas finais. Não é a última frase, está lá no meio, e é uma frase em que ele diz assim: na verdade, nós deveríamos olhar para todas as coisas sob a ótica que leva à redenção. Então, essa frase para mim ficou. É quase como se fosse assim, olhar para tudo que talvez pudesse ter sido diferente, mas não foi. E você olhar para aquilo buscando a redenção possível naquilo exatamente como foi. E isso é o que eu acho que, da forma mais extrema, acontece no fim dessa série. Quer dizer, no auge da dor de não ter sido diferente, a redenção é a possibilidade da conexão afetiva e do amor dentro daquela dor toda. Então é como se existisse dentro de nós mesmos um mecanismo que parece aquele que acontece nas entranhas da Terra, que o auge da pressão pega aquele carvão escuro e faz ele virar um diamante. Né? Então, isso é uma coisa que, desde pequeno, me fascina. Como é que você pega a coisa mais escura que você possa ter e, com o máximo de pressão e o máximo de calor, ela se transforma na coisa mais translúcida e luminosa que possa existir. Eu acho que isso, para mim, é algum tipo de pista que o Criador colocou nessa história toda, bem no coração da Terra. E é o que eu vi no fim dessa série, entendeu? É assim... Os carvões daquilo que a gente gostaria que tivessem sido diferentes, no auge da pressão, eles se redimem virando
Se eu tivesse que dar um título para isso que você está falando, eu chamaria de Alquimia da Alma. Tá certo, eu tô sempre vendo a mesma coisa em todos os lugares, é verdade, eu admito. Muito bem? bom. I go to loud places to search for someone to be quiet with, who will take me home. You go to loud places to find someone who will take you higher than I took you. Didn't I take you to high?